Dois reforços de uma única vez que desembarcam no Vasco para ajudar na temporada de 2024 e serem peças a mais para o técnico Rafael Paiva utilizar na equipe. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Na atualidade, de fato, o Vasco tem passado por um momento de ascensão e não há como negar isso. A equipe carioca vem demonstrando uma evolução bem notável e principalmente escalando na tabela de classificação, algo que tem refletido justamente os seus resultados positivos mais recentes. 3 vitórias seguidas, uma invencibilidade de 8 jogos e uma posição cada vez mais favorável no Campeonato Brasileiro são provas bem concretas de que o time do Vasco tem estado em um caminho muito correto. Agora, a equipe que passou por toda uma transformação nessa temporada tem amadurecido no tático e também no emocional do elenco, algo que o técnico Rafael Paiva tem buscado trabalhar de maneira incansável com o seu plantel de jogadores. A vitória mais recente do Vasco pelo Campeonato Brasileiro em um triunfo contra a equipe do Vitória por 1-0 fora de casa é um exemplo bem claro dessa evolução. O Cruz Maltino iniciou o Campeonato Brasileiro com uma pressão enorme, e justamente devido a toda essa evolução tem amadurecido em pontos muito importantes. O Vasco jogou fora de casa, no Barradão, com uma pressão contra, em um estádio conhecido justamente por ter uma atmosfera bem diferente. Em outros tempos, o Vasco poderia ter muito bem sucumbido nos minutos finais, cedendo justamente à pressão do adversário. Mas não foi o que aconteceu. A equipe tem demonstrado muita maturidade, buscado controlar o jogo da forma como pode e segurar resultados importantes até o apito final. É claro, há sim alguns momentos em que o Vasco deixa o resultado escapar, mas a equipe tem demonstrado uma evolução também durante esses últimos compromissos nesse aspecto. Foi justamente sobre isso que o técnico Rafael Paiva tratou de falar. Abre aspas, a equipe tem amadurecido em todos os sentidos. Esse também é um aspecto que temos evoluído, de não sofrer gols no fim do jogo, e tudo isso faz a gente evoluir. Esse também era lógico que queríamos buscar o próximo gol para estarmos cada vez mais próximo da vitória, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido muito fundamental. A gente vê vários jogos, a quantidade de gols no final do compromisso, e estamos bem mais maduros nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo e temos controlado melhor esse final de jogo, fecha aspas, ainda afirmou o treinador. Foi em mais esses últimos 3 pontos conquistados contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro que o Vasco pôde visualizar de uma maneira bem mais clara a primeira página da tabela de classificação. Cruz Maltino, atualmente na 8ª posição, tem visualizado as posições mais acima como uma possibilidade cada vez mais real mediante ao futebol que tem sido praticado, mas principalmente ao resultado que tem sido obtido pela equipe do Vasco comandada pelo técnico Rafael Paiva. A equipe não tem colocado um futebol tão vistoso dentro de campo, mas tem conseguido obter algo bem mais importante: a efetividade de conseguir somar pontos dentro e fora de casa em jogos decisivos principalmente, e claro é que isso faz com que o momento do Vasco se torne ainda mais positivo. O torcedor tem estado muito atento a como a equipe tem se comportado. Uma equipe que, mesmo dentro de suas limitações, tem conseguido obter uma vantagem muito importante. Tem tido a sabedoria para conseguir saber sofrer nos compromissos e tem conseguido somar resultados bem importantes e que tem possibilitado o torcedor do Vasco visualizar um Cruz Maltino totalmente diferente do que foi na temporada de 2023, onde o Vasco passou grande parte da temporada na parte de baixo da tabela de classificação, lutando na busca por se salvar do rebaixamento. O time do Vasco tem se firmado entre as posições da primeira página de classificação, mas terá também pela frente um caminho bem difícil. Nas próximas 9 rodadas, o Vasco vai encarar 7 times que estão em sua frente na tabela de classificação.
são compromissos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Botafogo e Fortaleza. É claro, equipes que estão à frente do Vasco e que formarão duelos bem importantes na intenção do Vasco de subir na tabela. Nos momentos finais da janela de transferências, como já havia sido dito por Pedrinho que o Vasco continuaria a realizar alguns tipos de reforços, o reforço que apareceu foi justamente a contratação de um meio-campista, tratando-se de Maxime Domingues, jogador suíço que vem diretamente do Gil Vicente de Portugal. E claro, o jogador que deve chegar para agregar ao meio de campo do Vasco é que ainda necessita sim de algumas opções. O jogador pelo clube português fez cerca de 40 partidas, marcando 6 gols e distribuindo 5 assistências. É um atleta que flutua entre a linha de volante e consegue chegar até mais próximo do ataque. E claro, que tem características parecidas com a de Paulinho, um jogador que atua como volante, mas que está lesionado neste atual período no Vasco. O jogador deverá custar ao Vasco cerca de 1,5 milhão de euros. Para que assim essa transferência possa acontecer de maneira definitiva, o Vasco teve de buscar justamente desembolsar essa quantia que deverá ser paga para a equipe portuguesa pela contratação do meio-campista suíço. O outro reforço que o Vasco deverá ter é justamente para a sua defesa. Trata-se de ser o zagueiro argentino Glavinovic, jogador que atua pelo News Old Boys, e o Vasco esteve realizando algumas ofertas, inclusive uma última esteve tendo uma melhora por parte do Cruz Maltino e chegou a um acordo verbal para que o empréstimo possa ser realizado por 1 ano, e o Vasco vai ter uma opção de compra ao final deste período. É uma negociação por um jogador de 22 anos que já se destaca no futebol argentino e que já chegou também até ser convocado para a seleção argentina sub-23 e deverá chegar ao Vasco para ajudar na defesa, ser mais uma opção para um setor que é sim carente nesse time do Vasco atualmente. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.